Durante a liturgia, nós lemos mais uma vez os 10 mandamentos. Vocês veem que eu tenho insistido nesse assunto, porque eu acho que nunca é demais a gente repetir. O 10º mandamento, que nós enfatizamos, manda não cobiçarmos nada. Raciocinando no sentido oposto, manda estarmos contentes com aquilo que nós temos. Na oração do Pai Nosso, modelo de oração para todos nós, Jesus pede o pão nosso de cada dia. Não pede a manteiga, não pede a geleia, não pede o queijo. Pede o pão nosso de cada dia. Paulo, o apóstolo, teve uma experiência de vida muito tumultuada, uma experiência de vida muito perigosa mesmo, e uma experiência religiosa maravilhosa, que dá uma santa inveja em todos nós. Ele, em Filipenses 4:11, afirma que aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. E olha que ele passou por situações terríveis. São estas posições, estas duas posições, a de Jesus pedindo nada mais do que o pão nosso de cada dia, e o Paulo contente com qualquer situação que ele esteja enfrentando, que eu queria refletir com os irmãos. Então, eu queria que os irmãos me acompanhassem na leitura de Números 11, 4, 9. Números 11, 4, 9. Lá no comecinho da Bíblia, uma narrativa da peregrinação dos judeus no deserto. Na Bíblia hebraica, o livro de Números chama-se No Deserto. Nas traduções ocidentais, que foi colocado o número de números, porque foi feita uma estatística de quantos judeus estavam com o povo de Deus. Números 11, começando no verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel, o populacho teve desejo das comidas. Os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Porcaria de maná. Olha lá. E aí Moisés esclarece: era o maná como a semente do coentro, e sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, num grau. Grau é o pilãozinho, aquele pilãozinho de cozinha que a gente tem. Isso aí é o grau. O pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Olha lá, sustento milagroso de Deus, dando o maná para o povo escolhido. Recém-liberto da escravidão no Egito, povo no meio do deserto, sem comida nenhuma, milagrosamente é alimentado com o maná. Eu imagino que o maná devia ser muito gostoso. Tudo que vem de Deus é muito bom. Muito, muito bom. Eu não sabia o que era o bidélio, então fui procurar no dicionário, e o dicionário me informou que o bidélio é a resina de algumas árvores da família dos pinheiros. E que era mesmo. A Bíblia, a Vida Nova, não, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, a outra que eu tenho lá em casa, explica que o bidélio tinha gosto de semente de coentro. Me deixou na mesma de novo. Eu nunca comi semente de coentro, só comia a folha, para temperar salada, para temperar carne. O populacho, o verso 4, não eram judeus. Vocês devem lembrar que quando os judeus saíram do Egito, uma multidão de egípcios acompanhou os judeus no êxodo. Eu acho isso muito importante, porque mostra que o povo de Deus sempre teve aberto. Nunca foi fechado em si mesmo. Nunca foi uma panelinha de judeus escolhidos por Deus, excluindo todos os demais. Se nós formos ver a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar lá a Ruth. A Ruth era moabita.
vamos encontrar a Raabe. A Raabe era de Jericó. Tá? Neste caso aqui, não são os judeus que iniciam o descontentamento, é o populacho, quer dizer, os egípcios que estavam junto com eles. E esse descontentamento contamina todo mundo. É uma semente de fermento. Fermento faz levedar toda a massa. No capítulo seguinte, número 11, se vocês forem olhar de 31 a 34, conta que o Senhor proviu codornizes. Codorniz é um passarinho, um pouquinho menor que a codorna, que migra. E as codornizes, em migração, vão bater no acampamento. E aí o pessoal tem carne até fartar. Se entopem de comer carne de codorniz. Só que vem o castigo. Castigo pela gula, castigo pelo descontentamento, castigo por cobiçar outras comidas. Outra passagem. 1 Reis 21. 1 Reis 21. Do capítulo 1 ao 16. Está falando de Acabe e de sua mulher Jezabel. O Acabe foi o pior rei de Israel, o mais mau, o mais corrompido, o mais inimigo de Deus. E a Jezabel, mulher dele, era uma bruxa, uma feiticeira, uma devota dos Baais. Ela perseguiu tremendamente a igreja verdadeira. Ela perseguiu o profeta Elias tremendamente. Foi a grande inimiga da igreja. Então vamos ler a leitura. 1 Reis 21, de 1 a 16. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, o palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Proposta comercial, proposta honesta. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Olha lá. O Nabote era um cara correto. A Torá proibia vender a terra. Não recomendava. Só para pessoas da mesma família, só para pessoas do mesmo clã. É o caso do resgatador de Ruth. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Olha que cara caprichoso, parece criança mimada, né? Ele deve ter sido uma criança mimada também. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso, teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz dar-te outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e enviou aos anciãos e aos nobres que havia em sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Olha a instrução. Apregoar o jejum, trazer o Nabote para frente e colocar 2 pessoas de mau caráter, 2 malfeitores, 2 pessoas tremendamente desonestas. Onde que está aqui? 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo:
blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Vocês veem como a corrupção é contagiosa. O Acabe foi corrompido pela Jezabel e os dois corromperam toda a nobreza, todos os anciãos de Jerusalém. Os caras não tiveram escrúpulos de fazer o que o Acabe, o que a Jezabel havia mandado. Por culpa deles, um homem honesto e inocente foi apedrejado até a morte. Continuando. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morreram, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Por Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, Jezreelita, para tomar posse dela. Olha lá, gente. Que coisa repugnante. O Acabe cobiça um pedaço de terra, por causa desse pedaço de terra, um homem justo e bom é assassinado, isso graças à corrupção de anciãos e nobres poderosos, mas também maus e corrompidos, e com a cumplicidade de 2 homens malignos, como diz a palavra de Deus, homens sem caráter nenhum. Bom, vocês conhecem a passagem tão bem quanto eu. Este ato de Acabe foi a gota d'água para Deus. Deus enviou Elias para Elias anunciar que Acabe e Jezebel iriam morrer. Que naquele lugar onde eles estavam, quer dizer, a vinha de Nabote, os cães lamberiam o sangue de Acabe e comeriam o cadáver de Jezabel. E não deu outra, não deu outra. Acabe foi ferido numa batalha, veio sangrando para morrer em Jerusalém, o carro dele, cheio de sangue, foi lavado ali ao lado do palácio, na vinha. E os cães foram lá e lamberam o sangue dele. Mais adiante, houve um golpe de Estado e o general judeu que liderou o golpe de Estado, se eu não me engano era o Jeú, joga a Jezabel do alto da torre do palácio. Ela cai no chão e morre. Politraumatismo. E ele vai almoçar. Quando ele manda recolher o corpo dela, não encontra mais. Os cães famintos tinham devorado todo o corpo dela. Quer dizer, cumprimento literal da profecia de Deus através do seu grande servo Elias. Então nós vemos que a justiça do Senhor é extremamente severa contra a cobiça, contra a inveja, contra o desejo ilícito, e as suas consequências são terríveis. O descontentamento que nós sentimos por Deus é encarado como um pecado. Vocês vão me falar, nós falamos até agora de pessoas más. Acabe era um cafajeste completo. O populacho egípcio não eram judeus, não conheciam a lei de Deus. Então vamos falar de alguém muito bom, Davi. Davi foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração. Davi foi um servo muito amado por Deus. Consolidou a monarquia, conquistou Jerusalém, deixou tudo preparado para o filho dele, Salomão, construir o templo, que é o símbolo da unidade nacional em Israel. Muito bem. Entretanto, Davi também deu sua mancada. 2 Samuel 11, 1 a 5.
2 Samuel 11, 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para destruírem os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha lá. Na primavera, tempo em que os exércitos faziam a guerra, porque o tempo era bom, o tempo favorável, Davi ficou em casa. Se mancou. Mandou o Joabe, tio dele, general do exército, com todo o Israel para sitiarem a cidade de Rabá, dos amonitas. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Nós não sabemos se o Davi tinha dormido até a tarde ou se estava tirando uma soneca depois do almoço. Olha lá, mostra um Davi preguiçoso, um Davi que a gente nunca tinha notado. Em vez de estar trabalhando, está tirando uma soneca. Levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Olha lá, levantou e não foi trabalhar, ficou vadiando. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Olha lá que falta de serviço. O Davi tira a soneca, levanta da soneca, não vai trabalhar, fica vadiando e vai espiar a mulherada tomando banho. Falta o que fazer, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Temos que nos manter com a mente ocupada o tempo todo para não pecarmos também. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Esse Urias era um dos grandes generais de Davi. Na Bíblia, 2 Reis, cita os 30 valentes de Davi e Urias é um deles. Ele não era judeu, era heteu. Então enviou Davi mensageiros para que a trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha lá, tempo de guerra, o Davi preguiçoso, não foi, mandou os outros irem, ficou na boa vida do palácio, não tinha o que fazer, tirou a soneca, acabada a soneca, continuou vadiando, foi espiar a mulherada tomando banho e o resto da história é conhecida. A Batseba engravidou, o Davi manda chamar o Urias e o Urias não se deita com ela. O Urias volta para a guerra sem entrar na casa dele. Ou porque já soubesse do caso do Davi com a mulher dele, ou porque fosse um guerreiro muito escrupuloso, como a Bíblia o apresenta. Quer dizer, o Davi cobiçou a mulher, chamou-a, consumou o adultério, e então o que ele faz? Ele manda o Joabe matar o Urias. Vocês veem, a cobiça desencadeia uma série de pecados, cada um pior do que o outro. Morto o marido traído, Urias, herói, Davi casa-se com Batseba. Mas a ira do Senhor vem sobre aquele servo tão amado. A criança morre. Tá? Castigo terrível, tanto para Davi como para Batseba. Nós lemos uma passagem do Sermão do Monte. Não lemos. Puxa vida, ficou faltando uma passagem do Sermão do Monte durante a liturgia. Eu estou atrapalhado aqui, tá? Mateus 5, 27 a 30. Por favor, Mateus 5. Mateus 5, 27 a 30. Era para nós termos lido durante a liturgia. Eu me atrapalhei, me desculpe, meus irmãos. Eu fui chamado ontem à noite para estar aqui, porque o pastor está com a Maria Fernanda no hospital. Graças a Deus ela está se recuperando bem e deve ter alta hoje. Tá? Mateus 5, 27, começando 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o inferno. Vocês veem como Jesus aumenta o conceito do pecado. Quer dizer, o pecado nasce no nosso coração. A cobiça nasce lá dentro de nós, faz parte da nossa natureza decaída, é fruto da queda. Se nós dermos crédito para ela, se nós dermos vazão para ela, se nós dermos força para ela, nós seremos dominados completamente. É aquela figura que o pastor tem usado várias vezes, domingo passado ele falou, eu tenho de mim 2 cachorros, um cachorro bom e um cachorro mau. Qual dos 2 vai vencer? E o sábio falou para ele, aquele que você alimentar. Então, minha gente, o cachorro mau está dentro de nós. O cachorro bom está dentro de nós. Nós temos que privar o cachorro mau de tudo o que ele gosta. Nós temos que alimentar o cachorro bom com tudo que vem de Deus. Está em nós. Cobiçar algo que pertence a outra pessoa é mais do que apenas levianamente pensar ou dizer, eu gostaria de ter aquilo. Cobiçar é desejar intensamente, anelar alguma coisa que seja de outrem, a ponto de ficar descontente e ingratamente achar que aquilo que Deus nos deu não é suficiente. Bom, nós falamos de 3 narrativas terríveis, cobiças muito grandes, mas a cobiça está presente na nossa vida o tempo todo. Por exemplo, inveja de amigos ou colegas melhor sucedidos do que nós na profissão. Por que aquele cara virou diretor da empresa, ele que era tão vagabundo na escola? Cobiça. Estou cobiçando o cargo de diretor do meu amigo, colega. Inveja de amigos ou colegas mais ricos ou melhor sucedidos economicamente. Nós podemos enriquecer durante a nossa vida. Não somos ricos necessariamente porque somos filhos de pais ricos. Inveja, cobiça. Inveja de pessoas mais bonitas do que nós. Eu adoraria ter um topete, né? Poxa vida, gostaria muito de ter topetudo. Veio cobiça, tem um topetão. Muito comum. As mães com filhos pequenos. A minha falecida esposa lamentava ter que cuidar das crianças e não ter tempo para fazer a carreira dela, para cumprir a carreira profissional dela, para trabalhar fora. Inveja de pessoas com mais saúde ou mais disposição do que nós. Inveja da casa, do carro, do plano de saúde, do clube do nosso vizinho. Tá? Tudo isso é cobiça. E o comentarista que eu me baseei no sermão diz, se Deus é a fonte de tudo que temos, as nossas queixas a respeito do que nos falta são realmente queixas contra Deus. Conclusão, meus irmãos. O 10º mandamento requer que nós estejamos contentes com a nossa situação. Tão contentes que não cobicemos as posições ou a posição do nosso próximo. Isto é o que Deus me deu e eu o julgo suficiente. Esta é a atitude cristã em obediência a este mandamento. Tudo o que nós temos, nossa saúde, nossa inteligência, nossos bens, é dom de Deus. Nós somos meros depositários, meros mordomos. Então, estar descontente com alguma dessas coisas é estar descontentes com o Senhor. Nossas queixas contra o que nos falta ou contra o que a nossa cobiça nos faz crer que nos falte, são, na realidade, queixas contra Deus.
E precisamos estar alerta quanto a isso. Toda a mídia, especialmente a televisão, é dirigida para criar necessidades supérfluas para nós. Roupas, sapatos, carros, viagens, conforto, comida, luxo. As celebridades, Xuxa, Neymar, são promovidas. A mídia cria essas celebridades e promove essas celebridades, e as suas extravagâncias são proclamadas como virtudes que nós deveríamos ambicionar. De novo, o comentarista: a cobiça é nossa resposta à insinuação de Satanás. É Deus realmente um pai amoroso para com você? Certamente você poderia cuidar melhor de si mesmo do que ele está fazendo. Deus encara o descontentamento com o que temos como um pecado. Este último mandamento parece ser a chave do cumprimento dos outros 9 mandamentos, principalmente dos mandamentos referentes à nossa relação para com o próximo. Se ganharmos a vitória sobre a nossa natureza intrinsecamente cobiçosa, pelo poder do Espírito de Deus, também teremos vitória sobre as tentações de matar, adulterar e roubar. Finalizando, meus irmãos, nós lemos sobre Acabe, lemos sobre o populacho e lemos também sobre Davi. Davi foi um servo muito amado de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o desígnio de Deus. Se Davi, salmista, poeta, rei, fundador de uma dinastia, pode cair em tentação, imagine nós. Temos que estar muito atentos com isso. Amém, meus irmãos?